Sacrifiquei tudo para criar o bebê da minha irmã. Quando ela o abandonou, meus pais o chamaram de meu fardo. Minha namorada me deixou. E agora todos eles estão no tribunal mentindo contra mim, porque de repente existe herança, dinheiro na mesa. Ei Reddit, sou paramédico e há 10 anos minha vida inteira mudou em uma noite, quando minha irmã apareceu da pior maneira possível. Desde então foi só eu e a criança que ela deixou para trás. Achei que deveria compartilhar como tudo aconteceu. Então, sou Randy, 34 anos, homem, mas esta história começou quando eu tinha 24 e ainda achava que tinha minha vida toda planejada. Eu trabalhava como paramédico naquela época, o que significava que meus dias eram longos, barulhentos e cheios de caos demais. Mas eu adorava naquela idade. Eu tinha uma namorada chamada Mega, que sempre falava do nosso futuro, e eu não era contra isso. Achava que trabalharia duro por um tempo, subiria um pouco no trabalho, talvez comprasse uma casa inicial antes dos 30. Tudo estava nos trilhos. Naquela terça-feira à noite tudo foi destruído. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um turno brutal de 12 horas. Me joguei no sofá ainda de calças do trabalho, meio morto, rolando o celular para pedir comida. Meu plano era simples: comer, tomar banho, desmaiar, talvez ligar para Megan se tivesse energia. Então a campainha tocou. No começo ignorei. Quem diabos toca a campainha às 9h30 da noite de uma terça chuvosa? Mas tocou de novo, mais alto, como se a pessoa não fosse embora. Me arrastei já irritado e abri a porta. O que vi quase arrancou meu cansaço de uma vez. Havia uma cadeirinha de bebê no tapete da entrada, encharcada da chuva, mas coberta com um cobertor fino. Minha primeira impressão foi que alguém tinha deixado lixo ou alguma tralha velha. Então vi o cobertor se mexer. Meu estômago despencou. Puxei, claro, era um bebê, um menininho minúsculo, talvez de 3 meses, bochechas vermelhas de frio, olhos bem fechados, como se o mundo já fosse demais. Enfiado ao lado havia um bilhete. A caligrafia me atingiu como um soco. Reconheci na hora. Era da minha irmã, Gabriela. O nome dele é Alex. Eu não consigo fazer isso. Cuide dele, desculpa. Só isso. Sem explicação, sem número, nada. Fiquei parado feito idiota segurando aquele papel, a chuva encharcando meu cabelo, olhando para o bebê, como se o universo fosse me dar uma resposta melhor se eu esperasse. Sem sorte. O paramédico em mim entrou em ação primeiro. Chequei se ele respirava bem, se estava aquecido, se não corria perigo imediato. Estava bem, só dormindo. Então entrou em ação o irmão mais velho, puto da vida. Gabriela sempre tinha sido do tipo que fugia dos problemas, mas abandonar o próprio filho na minha porta como se eu fosse babá de emergência que ela podia ligar e desligar era outra história. Liguei várias vezes para ela, direto para a caixa postal. Depois liguei para meus pais, porque o que mais eu podia fazer? Contei o que aconteceu, esperando ao menos um já estamos indo. As palavras exatas do meu pai foram: ele é seu fardo agora. Minha mãe completou: dissemos para ela não ter esse bebê, isso é típico da Gabriela, não nos arraste para isso. E desligaram. Juro que fiquei na sala olhando para o telefone uns 5 minutos, achando que estava louco. Aquele era o neto deles, sangue deles, e simplesmente lavaram as mãos. Olhei de volta para o bebê, Alex. Ele ainda dormia, provavelmente sonhando sonhos de bebê, enquanto minha vida estava prestes a virar 180 graus. Senti uma mistura estranha de pânico e teimosia. Pânico porque, sim, eu não sabia porcaria nenhuma sobre cuidar de um bebê. Teimosia porque, se Gabriela e meus pais tinham desistido, então tudo bem, mas eu não era do tipo que abandona alguém indefeso. Liguei para Mega achando que talvez ela me acalmasse, me ajudasse a pensar. Em vez disso, ela surtou. Um bebê? Sua irmã simplesmente largou o bebê com você? Você precisa chamar os serviços sociais. Isso não é sua responsabilidade, Randy. Eu disse que não podia simplesmente entregá-lo a estranhos no meio da noite. Ela insistiu que era exatamente o tipo de drama que minha família sempre trazia e que eu não deveria me envolver. E desligou também. Então lá estava eu, sem plano, sem apoio, sem ideia sequer de qual fórmula um bebê de 3 meses tomava. Coloquei a Alex de volta na cadeirinha e dirigi até o supermercado 24 horas, ainda de uniforme. As pessoas me encaravam vagando pelo corredor de bebês, segurando o celular e pesquisando freneticamente melhor fórmula para 3 meses e tabela de tamanhos de fralda. Uma senhora simpática que trabalhava no turno da noite se aproximou, provavelmente achando que eu era um pai de primeira viagem totalmente perdido, e me guiou pelo básico:
fórmula, mamadeiras, fraldas, lenços. Até me deu um livreto de cupons. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Quando amanheceu, Alex estava vivo, alimentado e me olhando com aqueles olhos escuros enormes, como se já me testasse. E foi isso, fim de jogo. Eu não ia chamar os serviços sociais, não ia largá-lo em um hospital, não ia ser mais uma pessoa na vida dele que falhou. Naquela noite, sentado no sofá com ele nos braços, eu disse em voz alta, certo, garoto, parece que agora somos só eu e você, não se preocupe, eu cuido de você. Falei como se acreditasse, mas a verdade é que eu não fazia ideia do que estava fazendo. Ser paramédico me treinou para lidar com situações de vida ou morte, mas manter um bebê vivo dia após dia era um campo de batalha totalmente diferente. Aquela primeira semana foi como um campo de treinamento, sem manual, sem preparação, só eu improvisando. A Alex chorava sempre que eu achava que tinha descoberto alguma coisa, e dormir, esquece. Eu já estava acostumado a pouco descanso, mas aquilo era insano. 2 horas aqui, 1 hora ali, alarmes na minha cabeça cada vez que ele fazia um barulho. No fim do 3º dia eu já via tudo dobrado. Tentei ligar de novo para Gabriela várias vezes, nada. Meus pais nem checaram, nem uma vez. Foi aí que caiu a ficha de verdade, isso não era temporário, ninguém ia aparecer, era tudo comigo. O trabalho virou o próximo problema. Turnos de paramédico não são exatamente compatíveis com babás. Liguei para meu supervisor e expliquei o que tinha acontecido. Por sorte ele sabia que eu não era do tipo que faltava ao trabalho a menos que fosse sério, então me deu uma licença familiar de emergência por um tempo. Mas isso foi apenas um curativo temporário. Se Gabriela não voltasse logo, eu teria que resolver a questão da creche com o salário de paramédico, que não é exatamente cheio de dinheiro. Enquanto isso Meg apareceu uma vez, mas para confirmar que aquilo tudo não era algum mal-entendido. Ela ficou de pé na minha sala, braços cruzados, me observando lutar com Alex como se eu estivesse fazendo teste para um reality show chamado Pior Pai de Todos. Você não pode ficar com ele, Randy, disse friamente. Isso é ridículo, chame o sistema, eles encontrarão alguém. Olhei para Alex, ele dormia encostado no meu peito, mãozinha agarrada na minha camisa como se já soubesse que o mundo estava contra ele. Ele não vai a lugar nenhum, eu disse. Essa foi a última conversa de verdade que tivemos. Na segunda semana percebi que meu apartamento de um quarto não seria suficiente, entre as coisas acumulando e o barulho constante eu precisava de mais espaço. Encontrei um de 2 quartos mais perto do trabalho. A parte legal veio em seguida. Registrei um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Gabriela, mas como ela tecnicamente tinha deixado Alex com família, não consideraram crime. Basicamente deram de ombros e disseram ela não está desaparecida, só foi embora. Um advogado me disse que eu precisava solicitar guarda temporária, o que significava papelada, visitas ao tribunal, inspeções em casa, tiraram minhas digitais, me entrevistaram, vasculharam minha vida como se eu estivesse pedindo liberação de segurança. Foi humilhante, mas eu fiz. O lado paramédico em mim era bom com a parte médica, medir temperatura, saber quando algo estava errado, mas nada me preparou para o peso emocional. Ver Alex chorar por horas com cólica e não conseguir resolver mexia comigo mais do que qualquer chamada de ambulância. Eu andava de um lado para o outro com ele no ombro, sussurrando como se ele entendesse, eu não sei o que estou fazendo, garoto, mas juro que estou tentando. Meus pais continuavam sem ajudar. Apareciam talvez uma vez por mês, se tanto. Minha mãe segurava Alex como se fosse uma peça frágil de museu e o devolvia assim que ele chorava. Meu pai mal olhava para ele, sempre com a mesma pergunta, alguma notícia da Gabriela? E quando eu dizia não, ele apenas resmungava e mudava de assunto. O único apoio real veio de fora da minha família. Meus colegas me surpreenderam com um chá de bebê no quartel, apareceram com fraldas, roupas, mamadeiras, coisas que eu nem tinha pensado em comprar. Uma das enfermeiras com quem eu trabalhava me deu um berço desmontável. Minha vizinha, Dona Garcia, começou a ficar com Alex por 1 hora de vez em quando para que eu pudesse resolver coisas. Pouco a pouco construí uma rede de apoio. Depois de um mês comecei a pegar o jeito. Horários de alimentação passaram a fazer sentido, eu conseguia trocar uma fralda em menos de 1 minuto, descobri qual marca de fórmula não detonava o estômago dele. Ele começou a sorrir e, vou ser honesto, isso fez tudo valer a pena. A primeira vez que Alex olhou para mim com aquele sorriso bobo de bebê, eu soube que estava fisgado.
Naquela noite sentei ao lado do berço dele, observando-o dormir, e sussurrei a mesma coisa que disse na noite em que ele apareceu: eu cuido de você, garoto, aconteça o que acontecer, agora você é meu. E pela primeira vez, desde que Gabriela o deixou na minha porta, eu realmente acreditei nisso. Mas dizer aquelas palavras e vivê-las eram duas coisas diferentes. 5 anos se passaram mais rápido do que pensei, mas também foram alguns dos anos mais difíceis da minha vida. Ser paramédico já era um trabalho que acabava com as pessoas, longas horas, turnos imprevisíveis, lidando com emergências dos outros o dia inteiro. Somando a isso ser pai solteiro de uma criança que não tinha mais ninguém, foi aí que a maratona realmente começou. Fiquei bom em viver cansado. Eu terminava um turno duplo e ainda assim sentava à mesa com Alex, construindo torres de blocos ou colorindo dinossauros, porque mesmo que eu não tivesse mais nada de energia, ele merecia minha atenção. Perdi noites de sono, saídas, encontros, mas não perdi nada dele, e isso era a única coisa que importava. O dinheiro era apertado. Fraldas, creche, consultas pediátricas, ninguém te conta o quão rápido isso pesa. Pegava todos os turnos extras que podia, alguns meses simplesmente me matava de trabalhar sempre que precisavam de cobertura, só para garantir que aluguel e supermercado fechassem. Não estava economizando muito, mas mantinha a gente em pé. Enquanto isso meus pais continuaram de fora. Viam Alex algumas poucas vezes por ano, mas era sempre a mesma sensação. Minha mãe trazia algum brinquedo aleatório que não tinha nada a ver com os interesses dele, como se nem se importasse em conhecê-lo. Meu pai ficava calado, ainda amargo com o desaparecimento de Gabriela, mas essa amargura se espalhava para Alex também. Ele o tratava como um lembrete indesejado em vez de um neto. Parei de esperar qualquer coisa deles. Gabriela, fantasma, nenhuma ligação, nenhuma carta, nada. No começo eu costumava checar o celular, meio que esperando que ela aparecesse ou exigisse o filho de volta. No segundo ano eu parei de esperar, ela tinha ido embora. Alex, porém, estava florescendo. Ele alcançava cada marco um por um, primeiros passos, primeiras palavras, primeiro joelho ralado de correr rápido demais no parque. Eu anotava tudo, não por Gabriela, mas por ele, para que quando crescesse soubesse que eu me importava o suficiente para lembrar de tudo. Tirei fotos, guardei desenhos, salvei os bilhetinhos que a professora da creche mandava. Uma noite, quando ele tinha 3 anos, olhou para mim enquanto eu o cobria na cama e disse: "Boa noite, pai." Eu congelei. Até então eu era Randy, ou tio Randy quando outras crianças perguntavam quem eu era. Mas naquela noite ele me chamou de pai sem hesitação, como se tivesse decidido que era verdade. E honestamente ele tinha razão. Eu não corrigi, não parei, apenas beijei sua testa e disse: "Boa noite, campeão." Depois disso eu era pai, ponto final. Quando ele começou o jardim de infância, nossas rotinas já estavam afinadas como uma ciência. As manhãs eram uma pequena operação militar, eu acordava antes dele, passava o café, fazia o café da manhã, preparava a lancheira, depois o acordava. Ele sempre queria usar as camisetas de dinossauros ou super-heróis, nunca as lisas. Sentava no balcão enquanto eu amarrava seus sapatos, porque dizia que assim se sentia um menino grande. Então eu o deixava na escola, ia trabalhar e repetia tudo de novo. O trabalho sofreu, sem dúvida. Recusei uma promoção para cargo de supervisor porque significava mais turnos noturnos e mais horas de papelada que eu não conseguiria conciliar. Alguns dos caras mais novos no quartel não entendiam, achavam que eu era louco por recusar avanço na carreira, mas eu sabia que não podia ser ao mesmo tempo pai em tempo integral e perseguir o topo da escada. Fiz as pazes com essa escolha. Nós tínhamos um ao outro e estávamos dando conta. O engraçado é que Alex não conhecia nada diferente, não ficava comparando a vida com a de crianças que tinham ambos os pais. Para ele a vida era normal, eu aparecendo em todos os eventos da escola, eu fazendo panquecas em formato de dinossauro nos domingos, eu construindo cabanas de cobertor na sala. Nas sextas-feiras à noite ele se gabava para os amigos: "Meu pai pode dirigir uma ambulância e consertar qualquer coisa." Ele me via como mais do que eu me via. No 5º ano tínhamos nosso pequeno mundo funcionando como um relógio. As paredes do apartamento estavam cobertas de desenhos e fotos da escola, a mochila dele sempre pendurada na porta pronta para ir. Criamos tradições, noites de filme na sexta, passeios ao parque no sábado, cafés da manhã no domingo. Às vezes eu observava e lembrava daquela noite chuvosa em que Gabriela o largou comigo. O mesmo bebê indefeso e chorão agora era esse garotinho confiante que iluminava qualquer lugar em que entrava. E eu sentia a mesma teimosia da primeira noite, só que mais forte.
Ele era minha responsabilidade, meu filho, minha família, e não importava quem dissesse o contrário, eu não deixaria ninguém tirá-lo. Acontece que alguém estava prestes a tentar. Isso aconteceu quando Alex tinha 9 anos. Uma terça-feira normal, nada em comum. Estávamos sentados à mesa trabalhando no projeto de ciências sobre o sistema solar. Ele colava planetas de isopor no papelão, eu ajudava a manter Júpiter de não rolar para fora. Meu celular vibrou, número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez deslizar. Alô? Houve uma pausa, depois uma voz que eu não ouvi havia quase uma década. Randy, sou eu, Gabriela. Senti meu corpo inteiro se tensionar. Por um segundo achei que fosse trote, mas não, havia aquele mesmo tom trêmulo de sempre, o que ela usava sempre que queria alguma coisa. Entrei no quarto e fechei a porta. Onde diabos você esteve? Ela suspirou como se fosse a vítima. Estive me recuperando. Procurei ajuda. Randy, estou limpa agora, casada, estável, virei minha vida. Ri curto e amargo. Enquanto você estava por aí se encontrando, eu estava criando a criança que você jogou como lixo na minha porta. Ela ignorou a cutucada. Quero vê-lo. Acho que estou pronta agora, por favor. Pronta agora, como se maternidade fosse um hobby que ela podia largar e retomar. Eu disse que nos encontraríamos em um café. Sem Alex ainda, eu queria respostas primeiro. Quando entrei no dia seguinte, quase não a reconheci. Roupas limpas, cabelo arrumado, sentada ali como se nunca tivesse sido a mesma garota que rabiscou um desculpa num bilhete e sumiu. E ao lado dela estava Tony, o marido, camisa passada, sorriso falso, estendeu a mão como se fossemos velhos amigos. Não apertei. Não apressei nada, mantive Alex fora disso enquanto eu tentava descobrir se ela estava séria ou apenas brincando de casinha com Tony. Uma semana depois, contra meu melhor julgamento, finalmente deixei que viessem jantar. Meu erro, porque achei que Alex merecia ao menos conhecer a chamada mãe. Gabriela fez um discurso sobre estar sóbria há anos, ter colocado a vida em ordem, casado com Tony, conseguido um bom emprego. Chegou a chorar quando mostrei fotos de Alex. Por um segundo quase acreditei que ela tinha mudado, talvez. Mas então veio o jantar. Comemos em silêncio tenso até a sobremesa, quando Gabriela pigarreou como se fosse anunciar algo grande. Estivemos conversando, disse, olhando para Tony, e achamos que é hora de Alex vir morar conosco. Legalmente sou a mãe dele. Meu garfo bateu no prato alto bastante para que Alex olhasse da sala, onde mostrava a Tony seus materiais de arte. Baixei a voz para que ele não ouvisse. Você tem coragem, some por uma década, me deixa criar ele e agora aparece com o cabelo arrumado e o marido banqueiro achando que pode simplesmente recolhê-lo como um pacote da Amazon. Tony entrou na conversa, liso como óleo. Randy, não é sobre isso. Podemos dar mais a ele, uma casa, um quintal, escolas melhores, poupança para a faculdade. Você fez um trabalho incrível, mas sejamos honestos, ele merece mais do que você pode oferecer. Foi quando me inclinei para a frente, fixei os olhos nele e disse, ouça bem, dinheiro não faz de você um pai. Consistência faz, sacrifício faz. Eu estive presente em cada marco, cada consulta médica, cada pesadelo às 2 da manhã. Você é só o cara que casou com a mulher que foi embora. Gabriela se encolheu, eu estava doente naquela época. Randy, você não entende. Não, eu entendo perfeitamente. Você escolheu drogas em vez do seu filho, escolheu fugir em vez de enfrentar suas responsabilidades. Não haja como se fosse vítima. Você me deixou com um bebê e um bilhete e eu tive 2 escolhas, assumir ou jogá-lo no sistema de adoção. Adivinha qual escolhi? Acerta, porque diferente de você eu não fujo. O rosto dela endureceu. Tony colocou a mão no braço dela como se a orientasse a não explodir. Somos a verdadeira família dele, ela tentou de novo. Foi quando perdi qualquer fiapo de paciência. Verdadeira família? Ele nem te chama de mãe. Ele não te conhece. Ele me chama de pai porque é o que eu sou. Você é só a mulher que o abandonou. Não confunda biologia com criação. O ambiente gelou. Alex ainda estava na sala, felizmente distraído, mas vi a mandíbula de Gabriela se contrair. Eles foram embora logo depois, despejando despedidas falsas e educadas, mas eu já sentia a tempestade chegando. Uma semana depois, a tempestade caiu mais forte. Meus pais ligaram, de repente interessados em organizar um jantar de família. Contra meu melhor julgamento, levei Alex.
Quando entramos, adivinhe quem estava sentado feito realeza? Gabriela e Tony. Meus pais sorriam como se ela fosse a filha pródiga que voltava do exílio. Depois da refeição, meu pai pigarreou: Randy, decidimos que Alex deve ficar com a verdadeira mãe. Gabriela está estável agora e Tony ganha bem. É o melhor para ele. Olhei ao redor da mesa e percebi naquele momento que era eu contra todos. Meus próprios pais, que tinham ignorado o neto, agora fingiam se importar porque Gabriela tinha se recuperado. Vocês só podem estar brincando, eu disse. Vocês nem quiseram cuidar dele quando era um bebê. Disseram que era meu fardo e agora que ela voltou querem reescrever a história? Sem chance. Gabriela parecia confiante, como se tivesse reforço agora. Minha mãe bateu a mão na dela e disse: sangue é sangue, Randy, você já fez o suficiente, é hora de fazer o que é certo. Levantei, peguei o casaco de Alex e falei por cima do ombro: sangue não apaga 10 anos de ausência e muito menos apaga abandono. Ele fica comigo, ponto final. Alex ficou quieto no carro a caminho de casa, olhando pela janela. Finalmente, em voz baixa, perguntou: a vovó disse que talvez eu vá morar com a tia Gabriela, isso é verdade? Meu peito apertou. Não, campeão, você está comigo sempre. Mas ela disse que é minha mãe de verdade. Encostei o carro, virei para ele: escuta, ela pode ter te dado a luz, mas ser mãe ou pai não é sobre isso. É sobre quem está lá, quem aparece todos os dias. Esse sou eu. Você é meu filho. Nada muda isso. Ele me estudou por um segundo e sussurrou: jura de coração. Cruzei o coração como sempre fazíamos em promessas importantes desde que ele era pequeno. Juro de coração. Naquela noite, ao colocá-lo na cama, ele murmurou meio dormindo: não quero ir embora. E prometi de novo, em silêncio, parado na porta, por cima do meu cadáver. Eu tinha lutado por esse garoto desde a noite em que ele apareceu numa cadeirinha encharcada de chuva, e não ia deixar Gabriela voltar depois de uma década e brincar de mãe do ano. Mas uma promessa no escuro é uma coisa. O que veio depois foi guerra. Cerca de 3 semanas depois, uma carta registrada chegou à minha caixa de correio, envelope grosso com timbre de escritório de advocacia chique. Meu estômago afundou antes mesmo de abrir. E claro, lá estava: petição para dissolver a tutela temporária e transferir a guarda legal e física para ela. Não apenas visitas, guarda total. Fiquei na cozinha lendo palavras que cortavam como facas: melhor interesse da criança, reunificação com genitora biológica, rescisão da tutela. Cada frase jurídica se resumia a uma coisa: eles queriam arrancar Alex da minha vida como se eu fosse um babá temporário. Quando virei para os depoimentos de apoio, meu sangue ferveu. Meus pais tinham assinado declarações apoiando Gabriela. Minha mãe afirmava que eu tinha isolado o Alex da verdadeira família, que recusei visitas, que o afastei das tradições. Meu pai acrescentava que eu tinha representado mal o abandono como permanente e impedido Alex de se aproximar da mãe. Estavam pedindo ao tribunal para encerrar minha guarda e conceder a custódia principal a ela, com meu papel reduzido a visitas. Eu ri alto, riso feio e amargo. Eram as mesmas pessoas que me disseram ele é seu fardo agora, e mal apareciam nos aniversários, e agora fingiam que eu era o vilão que os afastou. Joguei os papéis no balcão com tanta força que Alex saiu do quarto perguntando o que havia de errado. Forjei um sorriso e disse que não era nada, mas por dentro já planejava meu contra-ataque. No dia seguinte contratei uma advogada. Júlia Hernandes, especialista em direito de família, vinha altamente recomendada. O escritório dela era acolhedor, livros infantis nas estantes, brinquedos no canto. Ela entendia. Não dourou a pílula: pais biológicos têm direitos fortes. Ela disse depois de ler tudo: pais biológicos têm direitos fortes. Como tutor legal nomeado pelo tribunal de Alex, você ofereceu estabilidade por anos, então ela precisa convencer o tribunal a dissolver sua tutela e transferir a guarda. Vamos argumentar em favor dos melhores interesses e da continuidade. As declarações dos seus pais complicam, mas podemos combatê-las. Você tem registros, documentação. Ah, se eu tinha. Eu tinha guardado tudo: mensagens de texto dos meus pais cancelando visitas de última hora, e-mails em que me criticavam por ser mole demais, registros de consultas médicas mostrando minha assinatura em todas, relatórios escolares assinados por mim. Eu os guardava sem perceber por quê, mas agora eram munição. Júlia sorriu quando viu meu fichário: isso ajuda muito. Vamos construir o caso em torno de estabilidade, consistência e do que realmente é melhor para Alex.
Mas esteja pronto, eles vão vasculhar todos os cantos da sua vida. E vasculharam. O advogado de Gabriela foi direto no ponto fraco. Pediram meus registros financeiros, minha agenda de trabalho, até meu histórico de relacionamentos. Pintaram-me como um cara que trabalhava demais, ganhava apenas o suficiente para sobreviver e não oferecia a Alex o estilo de vida ideal. Enquanto isso, Gabriela e Tony exibiam a casa de 4 quartos, quintal, dupla renda e estrutura familiar tradicional como se fosse um troféu. Eu admito, doeu ver eles agindo como se tivessem construído o cenário perfeito, sabendo muito bem que Tony era só o cara que apareceu depois que Gabriela fugiu. Me deu vontade de virar a mesa, mas fiquei calmo, porque se há uma coisa que ser paramédico ensina é a manter a cabeça fria quando todos ao redor estão perdendo a deles. A Alex, porém, sentiu. Ele começou a acordar de pesadelos, chorando que alguém viria levá-lo. Marquei consultas com um psicólogo infantil, alguém treinado para ajudar crianças a processar coisas pesadas. O relatório voltou claro como água. Alex me associava a segurança e estabilidade, Gabriela medo e incerteza. Forçá-lo a se mudar causaria trauma emocional sério. Esse documento foi direto para minha pilha de provas. Mas eu sabia que precisávamos de mais. Então chamei o mesmo investigador particular que tinha contratado anos antes quando tentei rastrear Gabriela. O sujeito valia cada centavo. 1 mês de investigação e ele voltou com ouro. Tony tinha um histórico de acusação de violência doméstica no passado, arquivado em circunstâncias suspeitas. As finanças perfeitas não eram tão perfeitas, a casa hipotecada até o pescoço, o negócio dele mal se sustentava. E o mais grave, ele rastreou Gabriela e Tony procurando o pai biológico de Alex, que surpresa, havia herdado milhões recentemente. Sem a cooperação de Gabriela, anos atrás eu não tinha conseguido localizá-lo, e minha prioridade era manter Alex estável. Então não era sobre reunir mãe e filho, era sobre cifrões. Eu guardei aquela pasta de provas como se fosse dinamite, esperando o momento certo. Enquanto isso, meus pais dobraram a aposta. Passaram a me ligar, de repente fingindo ser conselheiros sábios. Randy, você precisa pensar no que é melhor para Alex, um menino precisa de uma mãe. Minha mãe ainda teve a audácia de dizer, talvez esse fosse o plano desde o início, você só estava cuidando dele até Gabriela estar pronta. Eu a confrontei ali mesmo ao telefone. O plano? O plano era eu acordando a cada 2 horas para alimentá-lo enquanto você cruzava os braços. O plano era eu trabalhando turnos duplos para pagar a creche enquanto você jogava bingo. Não finja que isso foi algum grande arranjo, vocês desistiram, eu não. Ela desligou. Melhor assim. Quando a data do julgamento se aproximou, parei de tentar manter a paz. Meu trabalho não era deixar ninguém confortável, era vencer. Construí meu caso tijolo por tijolo, registros escolares, médicos, mensagens, relatórios do psicólogo, descobertas do investigador. Enquanto isso, Gabriela e Tony desfilavam com a fachada perfeita. Então, quando o dia chegou e eu entrei naquele tribunal, não estava nervoso, não estava com medo, eu estava pronto, porque sabia os fatos e sabia que Gabriela não poderia escondê-los para sempre. O tribunal naquela manhã parecia mais um campo de batalha do que um prédio, pedra cinzenta, tetos altos, fileiras de bancos, tudo projetado para te fazer sentir pequeno. Mas entrei de cabeça erguida, terno passado, pasta de provas debaixo do braço como uma arma. Alex não estava comigo, sua professora de arte tinha se oferecido para mantê-lo ocupado para que não precisasse assistir ao circo. Boa escolha. Gabriela e Tony já estavam lá, sentados à mesa como se posassem para a capa de revista. Ela de vestido floral, maquiagem suave, brilho maternal falso. Tony de terno elegante, cabelo engomado, expressão convencida de que já tinha vencido. Atrás deles, meus pais, sentados duros, olhos fixos à frente como se estivessem apoiando a realeza. Eu nem olhei para eles, já não eram minha preocupação. A juíza, uma mulher de cabelos prateados e óculos na ponta do nariz, abriu a audiência. Este é o caso de custódia referente a Alex Carter. A prioridade do tribunal é o melhor interesse da criança. Todos os testemunhos e provas serão avaliados com isso em mente. Gabriela foi a primeira. Representou bem seu papel, falou sobre sua recuperação, seu casamento, seu trabalho, chorou nos momentos certos. Cometi erros quando jovem, mas reconstruí minha vida. Posso dar a Alex um lar estável com 2 pais, segurança financeira e tudo que uma criança merece. Ela enxugou as lágrimas com um lenço.
Tony veio em seguida, forçando a imagem de provedor, vangloriou-se da casa, do distrito escolar, do negócio próspero, e ainda teve a ousadia de me agradecer por ter segurado as pontas até Gabriela estar pronta, como se eu tivesse apenas esquentado o banco. Quis acabar com eles ali mesmo, mas esperei. Então chegou a minha vez. Levantei-me, abotoei o paletó e disse a verdade. Sem teatrinho, sem lágrimas, apenas fatos. Excelência, Gabriela não apenas cometeu erros, ela abandonou Alex. Deixou-o em uma cadeirinha na minha porta com um bilhete dizendo: não consigo fazer isso. Eu tinha 24 anos, era solteiro, trabalhava longos turnos como paramédico, mas assumi. Criei ele. Durante 10 anos fui o único pai que ele teve. Não porque fosse conveniente, mas porque era a coisa certa a fazer. Apresentei os registros, frequência escolar, consultas médicas, boletins com minha assinatura, cartas de professores elogiando meu envolvimento, fotos de aniversários e feriados. Depois o relatório do psicólogo dizendo que Alex me via como pai e associava Gabriela à instabilidade e ao medo. O advogado dela tentou desqualificar, dizendo que eu estava sobrecarregado, limitado financeiramente, sem recursos, em comparação à mãe biológica. Deixei ele falar, então soltei a frase que vinha guardando: recursos não criam filhos, pessoas criam. Dinheiro não consola uma criança doente às 2 da manhã. Dinheiro não aparece em todos os eventos da escola. Eu apareci por uma década. Isso é ser pai. A juíza assentiu levemente, percebi que tinha surtido efeito. Então veio a pasta lacrada. Júlia, minha advogada, se levantou e a entregou. Temos provas adicionais que falam diretamente de motivação e credibilidade. A juíza abriu, franziu a testa e ergueu os olhos para Gabriela e Tony. Vocês sabem o que o Sr. Carter apresentou aqui. Gabriela se mexeu no assento. Eu não tenho certeza do que quer dizer. A voz da juíza foi dura. Talvez agora devesse saber, porque estas provas mostram um quadro bem diferente do que vocês apresentaram. O tribunal ficou em silêncio. A pasta continha tudo que o investigador particular descobriu. Provas de que Gabriela e Tony tinham rastreado o pai biológico de Alex, Jason Reynolds. Provas de que descobriram que ele herdara milhões. Provas de que planejavam usar a guarda para reivindicar pensão e benefícios ligados a esse dinheiro. O investigador puxou registros públicos e documentos de viagem ligando as viagens de negócios de Tony à herança de Jason. Mais tarde minha advogada conseguiu o resto via intimações, e-mails, extratos financeiros, até mensagens entre Gabriela e meus pais. Também incluía o passado de Tony, uma acusação de violência doméstica de anos atrás, registros financeiros mostrando que o negócio próspero estava a um mês ruim da falência, a casa hipotecada até o teto. A juíza empilhou os papéis com expressão indecifrável. Senhora Ruiz, disse, já que Gabriela tinha adotado o sobrenome de Tony, a senhora afirma que isso é sobre dar estabilidade e amor ao seu filho, mas as provas sugerem motivos financeiros, engano e uma preocupante falta de transparência. Como explica isso? Gabriela gaguejou, olhos indo de Tony para meus pais e de volta para a juíza. Isso não é verdade, está distorcido, nós só queríamos. Chega, a juíza cortou. Pela primeira vez Tony parecia abalado, recostou-se, mandíbula tensa, provavelmente percebendo que o golpe pelo dinheiro tinha explodido na cara deles. Meus pais estavam pálidos, como quem apostou no cavalo errado. Júlia se levantou de novo. Excelência, este caso não é sobre quem tem a casa maior. É sobre quem esteve presente. Alex não precisa de novos pais, ele já tem um que provou isso por 10 anos, e esse é Randy. A juíza assentiu devagar. Vou revisar todos os testemunhos e provas, mas deixo claro que este tribunal não vê com bons olhos manipulação, especialmente quando às custas do bem-estar de uma criança. Quando suspendeu a sessão naquele dia, Gabriela nem me olhou. Tony saiu primeiro, rosto fechado, meus pais vieram atrás, evitando meus olhos. Fiquei sentado 1 minuto, deixando a adrenalina baixar. Júlia se inclinou. Essa pasta virou o caso de cabeça para baixo, eles estão acabados. Eu sabia que ela tinha razão. A verdade tinha vindo à tona e era feia. A batalha não tinha acabado, mas pela primeira vez em meses eu sentia que não estava apenas lutando para sobreviver, eu estava vencendo. Quando o martelo bateu 1 semana depois, foi como se 10 anos de peso saíssem dos meus ombros. O tribunal estava lotado de novo, Gabriela e Tony arrumados, meus pais atrás deles, e eu à minha mesa com nada além de uma pasta cheia de verdade. A juíza ajustou os óculos, voz firme. O tribunal concede a Randy Carter a guarda legal e física exclusiva. A petição para dissolver a tutela e transferir a guarda é negada.
A tutela temporária anterior é substituída por esta ordem de custódia. Eu não respirei até ela terminar a frase. Então caiu a ficha, vencemos. A juíza não parou aí. Virou-se para Gabriela, abandonar seu filho por quase uma década e retornar apenas quando surgiu uma oportunidade financeira demonstra desprezo pelo bem-estar dele. Este tribunal não pode ignorar isso. O rosto de Gabriela desmoronou, sem lágrimas dessa vez, apenas choque, como se não acreditasse que o teatro de vítima não funcionou. Tony se afastou dela, expressão de pedra, já calculando como se separar. Então a juíza se voltou para meus pais, suas declarações contêm afirmações diretamente contraditas por provas. Este tribunal está profundamente preocupado com sua disposição de enganar. Isso não reflete bem na sua credibilidade nem nas suas intenções. Os lábios da minha mãe tremeram, meu pai parecia ter engolido vidro. Tinham apostado no retorno de Gabriela e perdido feio. Quando a sessão terminou, não fiquei. Arrumei minha pasta, acenei para Júlia e fui embora. Ao passar, Tony se levantou abruptamente e sussurrou algo para Gabriela, baixo demais para eu ouvir, mas forte o suficiente para fazê-la se encolher. Minutos depois ele já atravessava o estacionamento sozinho. Foi quando percebi, ele estava fora, sem dinheiro, sem prêmio. Gabriela saiu cambaleando atrás, chamando, mas ele nem virou. Meus pais vieram logo atrás dela, sem coragem de me encarar. Eu não ligava mais, eles tinham mostrado suas cartas. Não eram mais minha família. O que importava estava me esperando nos degraus, Alex, de mãos dadas com a professora de arte, olhos arregalados, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Ele me viu, correu e quase me derrubou com um abraço. Pai, a gente ganhou. Eu o apertei forte. Sim, campeão, vencemos. Você vai ficar exatamente onde pertence. Ele recuou sorrindo. Eu disse que a juíza escolheria você. Eu ri. Acho que você é mais esperto que nós dois. Descemos aqueles degraus de mãos dadas, passando por Gabriela sozinha na calçada, passando por meus pais olhando para o chão. Alex nem olhou para eles, apenas apertou minha mão e continuou andando. Naquela noite sentamos no sofá comendo pizza direto da caixa, o brinquedo de dinossauro ao lado como se também precisasse comemorar. Pela primeira vez em meses não havia peso na sala, nem medo de alguém bater na porta com papéis. Só nós dois. Olhei para ele, esse garoto que foi deixado com nada além de um bilhete, que carreguei em noites sem dormir, joelhos ralados, trabalhos de ciência e agora uma batalha judicial, e percebi algo: família não é quem compartilha seu sangue, é quem aparece, quem fica. Gabriela fugiu, Tony desistiu, meus pais escolheram conveniência em vez da verdade, então os cortei. Mas eu fiquei, e vou continuar ficando. Só por cima do meu cadáver alguém vai tirar Alex de mim. Essa é a promessa que fiz na noite em que ele apareceu na minha porta, e agora é uma promessa que vou cumprir para a vida inteira. Se você me amasse, colocaria a escritura em meu nome e expulsaria o Eric, minha madrasta disse ao meu pai no dia de ação de graças. Ele assentiu, mas a casa na verdade era minha porque minha mãe a deixou para mim, então expulsei os dois. Oi, pessoal, eu preciso desabafar, porque o que aconteceu no jantar de ação de graças mudou completamente a minha vida e, honestamente, ainda estou processando tudo. Eu, homem de 28 anos, e essa história envolve meu pai Elliot, homem de 52 anos, minha madrasta Diane, mulher de 45 anos, e os filhos dela Tyler, homem de 19 anos, e Madison, homem de 17 anos. Vai ser uma história longa, mas confie em mim, vale a pena ler para entender por que este dia de ação de graças se tornou um evento tão nuclear. Preciso levar vocês de volta à minha infância. Minha mãe Sarah faleceu de câncer quando eu tinha 15 anos. Aqueles primeiros 15 anos da minha vida foram, honestamente, perfeitos. Mamãe e papai tinham um relacionamento incrível, e nossa casa estava sempre cheia de risadas, música e o cheiro da comida maravilhosa de minha mãe. Ela não era apenas uma ótima cozinheira, era uma mulher brilhante que trabalhava como consultora financeira e tinha instintos incríveis sobre investimentos e propriedades. Enquanto meu pai trabalhava como mecânico e ganhava um bom dinheiro, foi minha mãe quem realmente construiu a riqueza da nossa família. Ela comprou nossa casa quando eu tinha 7 anos, uma linda casa colonial de 4 quartos em um dos melhores bairros da cidade. Mesmo quando eu era criança, lembro dela me explicando como era importante possuir propriedade e construir riqueza geracional. Algum dia, Eric, ela me dizia enquanto trabalhávamos em seu jardim, esta casa será sua, você criará sua própria família aqui, assim como estamos criando você.
Ela sempre falava sobre o futuro, sobre fundos para a faculdade e planos de aposentadoria, sobre garantir que nossa família sempre estaria segura. Quando mamãe ficou doente, durante meu primeiro ano do ensino médio, ela passou muito tempo organizando seus assuntos. Eu não entendia muito naquela época, era apenas um garoto de 15 anos assustado vendo sua mãe definhar por causa da quimioterapia, mas mamãe foi minuciosa em tudo. Ela se encontrou com advogados, atualizou seu testamento, criou fundos, tudo certinho. No dia anterior à sua morte, ela me chamou em seu quarto. Estava tão fraca que mal conseguia falar acima de um sussurro, mas segurou minha mão com uma força surpreendente. Eric, querido, ela disse, preciso que você se lembre de algo importante. Os papéis da casa estão no cofre do First National. Seu nome está em tudo. Não deixe ninguém te dizer o contrário, está bem? Esta casa é sua, eu garanti isso. Eu estava chorando forte demais para realmente processar o que ela estava dizendo, apenas assenti e prometi que lembraria. Ela morreu na manhã seguinte, honestamente, os anos seguintes foram um borrão de luto, eu nunca pensei muito no que ela quis dizer. Papai ficou completamente perdido depois que mamãe morreu. Ele nunca teve que lidar com nada financeiro, mamãe cuidava de tudo isso. Ele era um bom homem, mas era daqueles que apenas trabalhava duro, voltava para casa e deixava a esposa cuidar do resto. Sem mamãe, ele era como um navio sem bússola. Durante uns 2 anos, foi só eu e ele tentando entender as coisas. Não éramos muito bons nisso, vivíamos de comida pronta e jantares de micro-ondas, a casa estava sempre uma bagunça, papai se jogava no trabalho, fazendo turnos duplos na oficina, e eu basicamente me criei sozinho. Não era o ideal, mas estávamos levando. Então papai conheceu Diane em uma conferência de trabalho. Ela tinha se divorciado recentemente, com 2 filhos, e trabalhava como corretora de imóveis. Olhando para trás, consigo ver que ela imediatamente reconheceu papai como um alvo fácil, um viúvo com uma boa casa e um bom emprego, emocionalmente vulnerável e péssimo com dinheiro. O namoro foi rápido, em menos de 6 meses de conhecê-la, papai já falava em casamento. Eu tinha 17 anos, e sinceramente, estava feliz só de ver meu pai sorrindo de novo. Diane parecia simpática, trazia caçarolas para nossa casa, ajudava a arrumar e era sempre muito doce comigo quando papai estava por perto. Eric, ela dizia, você vai adorar ter irmãos, Tyler e Madison estão muito animados em ter um irmão mais velho. Os sinais de alerta estavam lá, mas eu era um adolescente lidando com o luto e só queria ver meu pai feliz. Quando eles se casaram 2 anos depois da morte da mamãe, eu estava genuinamente esperançoso de que talvez pudéssemos ser uma família de verdade novamente. Como eu estava enganado. As mudanças começaram quase imediatamente após o casamento. De repente, Tyler e Madison precisavam dos 2 quartos extras que haviam sido o escritório da mamãe e um quarto de hóspedes. Diane explicou que era importante para as crianças terem seu próprio espaço, especialmente Madison, que estava começando o ensino médio e precisava de privacidade. Você entende, não é, Eric? Diane perguntou com aquela doçura falsa que sempre usava quando o papai não estava por perto. Eles ainda estão se ajustando ao divórcio e precisam de estabilidade. O que eu não entendia era por que minhas necessidades nunca pareciam importar nessas discussões. Meu quarto era o menor da casa e eu esperava me mudar para o quarto maior agora que estava crescendo, mas essas conversas nunca aconteceram. Tyler, que tinha apenas 1 ano a menos do que eu, imediatamente se estabeleceu como o filho de ouro de Diane. Ele era atlético, popular e tinha uma personalidade charmosa que os adultos adoravam. Madison era bonita e sociável, sempre trazendo amigos para casa e tratando nossa casa como se fosse seu clube social particular. Enquanto isso, eu era o garoto enlutado que passava a maior parte do tempo lendo ou jogando videogame. Eu não era extrovertido como Tyler, não tinha a personalidade de borboleta social de Madison, definitivamente, não tinha o instinto de competir por atenção como eles. Diane foi sutil com o favoritismo no começo. Fazia o jantar favorito de Tyler no aniversário dele, mas esquecia completamente o meu. Levava Madison e suas amigas ao shopping, mas me dizia que eu precisava encontrar meu próprio transporte. Comprava roupas novas para Tyler na escola, mas dizia ao papai que eu provavelmente não precisava de nada novo. Ainda assim, papai, coitado, estava apenas tão grato por ter alguém cuidando da casa que não percebia os padrões. Quando eu tentava falar sobre o tratamento injusto, ele apenas dizia coisas como Diane está fazendo o melhor para unir nossas famílias ou as crianças ainda estão se ajustando. As mudanças financeiras foram mais difíceis de perceber, mas mais significativas. Diane convenceu papai de que eles precisavam juntar todas as finanças, o que significava que, de repente, ela tinha acesso a todas as contas que mamãe havia criado.
Ela assumiu o pagamento de todas as contas e a gestão do orçamento doméstico. É mais fácil assim, ela explicava quando o papai ocasionalmente fazia perguntas. Eu cuido dessas coisas para viver, você só precisa focar no trabalho, querido. Tyler ganhou um carro no seu aniversário de 16 anos, um bom Honda usado que custou cerca de $15.000. Quando chegou o meu aniversário de 18 anos, Diane explicou que o orçamento estava apertado e que talvez eu pudesse começar a procurar um trabalho de meio período para juntar dinheiro para o meu próprio carro. Fiz exatamente isso, consegui um emprego numa livraria local e comecei a economizar cada centavo, mas de alguma forma minha conta poupança, que tinha sido aberta como conta conjunta com papai quando eu era mais novo, continuava a ter retiradas misteriosas. Quando perguntei ao papai sobre isso, ele parecia confuso e dizia que teria de perguntar a Diane mais tarde. Essas conversas nunca pareciam acontecer ou, se aconteciam, eu nunca ficava sabendo do resultado. Apesar do ambiente cada vez mais tóxico em casa, consegui me formar no ensino médio com média de 3,8 e fui aceito na Universidade Estadual, a cerca de 2 horas de distância. Eu planejava cursar administração, inspirado em parte pela inteligência financeira da mamãe e em parte pelo desejo de entender bem o dinheiro, o suficiente para que ninguém pudesse tirar vantagem de mim novamente. A conversa sobre o financiamento da faculdade foi reveladora. Diane sentou-se comigo e papai com um monte de papéis e explicou que, embora eles quisessem apoiar a minha educação, havia limites para o quanto poderiam contribuir. Com Tyler precisando de um carro, a festa de 16 anos de Madison e o conserto do telhado que estávamos adiando, podemos contribuir com cerca de $3.000 por semestre, explicou Diane, espalhando planilhas de despesas pela mesa da cozinha. Isso era generoso, mas não era nem de perto o suficiente para cobrir a mensalidade, hospedagem e alimentação da faculdade estadual. Eu teria de pegar empréstimos para o restante. O que me confundiu foi que eu me lembrava de mamãe falar sobre poupança para educação quando eu era mais novo. Ela sempre dizia que a faculdade estava totalmente financiada. Quando perguntei ao papai, em particular, sobre o fundo de educação da mamãe, ele ficou sem expressão. Não sei nada sobre isso, filho. Diane cuida de todo o planejamento financeiro agora. Se ela diz que podemos fazer 3.000 por semestre, é provavelmente o que podemos fazer. Então fiz empréstimos estudantis e trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, um na livraria do campus e outro como tutor em disciplinas de administração. Voltava para casa nos feriados e nas férias de verão, mas essas visitas se tornavam cada vez mais desconfortáveis. Tyler estava prosperando, tinha entrado para o time de futebol americano, tinha uma namorada séria e estava sendo recrutado por várias faculdades com bolsas esportivas. Madison era a princesa do baile e herdara as habilidades sociais de Diane, sempre cercada de amigos e dramas. Enquanto isso, eu me sentia como um hóspede naquilo que deveria ser a minha própria casa. O meu quarto tinha sido transformado no closet de Madison e eu dormia num sofá-cama no porão, cercado por caixas de brinquedos de infância de Tyler e decorações sazonais de Diane. É apenas mais eficiente assim, Diane explicou quando perguntei sobre a situação do quarto. Você só está aqui algumas semanas por ano agora e Madison precisa do espaço para todas as suas atividades. Eu me formei na faculdade em 2018 com um diploma de administração e cerca de $40.000 em dívida estudantil. Tinha ido bem academicamente e recebi uma oferta de emprego de um banco regional em nossa cidade natal. O salário não era enorme, $45.000 para começar, mas era suficiente para começar a pagar meus empréstimos e economizar para eventualmente ter meu próprio lugar. O plano era morar em casa por 1 ou 2 anos enquanto eu me estabilizava financeiramente. Eu sabia que não seria o ideal, mas imaginei que poderia tolerar os comentários passivo-agressivos de Diane e o senso geral de direito de Tyler por um tempo se isso significasse quitar meus empréstimos mais rápido. Foi então que descobri que o porão tinha sido transformado na sala de jogos de Tyler. A carreira dele no futebol universitário não tinha dado certo, ele era bom no ensino médio, mas não bom o suficiente para a Divisão 1, e desistiu depois de 2 semestres para descobrir o que realmente queria fazer. O que ele realmente queria fazer, aparentemente, era jogar videogames e trabalhar meio período numa loja de artigos esportivos, morando de graça na casa da madrasta. Tyler precisa desse espaço para configuração de streaming, Diane explicou quando perguntei onde exatamente eu deveria dormir. Ele está construindo um canal de YouTube muito bem sucedido, isso pode ser a carreira dele. O canal de Tyler no YouTube tinha cerca de 200 inscritos e mostrava ele jogando Fortnite mal enquanto fazia comentários sexistas sobre jogadoras, mas Diane falava como se ele fosse o próximo PewDiePie. Acabei alugando um estúdio do outro lado da cidade, era minúsculo e consumia metade do meu salário líquido, mas pelo menos era meu. Achei que esse arranjo era temporário de qualquer maneira, apenas até eu conseguir juntar o suficiente para um lugar de verdade.
Viver sozinho significava que eu precisava me organizar com minhas finanças de uma forma que nunca tinha feito antes. Eu tentava planejar o orçamento para os pagamentos dos empréstimos, aluguel, mantimentos, seguro do carro, todas as coisas da vida adulta para as quais ninguém nos prepara. Enquanto organizava meus documentos importantes, encontrei a pasta da mamãe. Aquela pasta que ela tinha preparado antes de morrer, com todas as informações de seguros e desejos finais. Eu nunca tinha realmente olhado aquilo com atenção antes, a maior parte era coisa que papai tinha resolvido com o advogado logo depois que ela faleceu. Mas havia um documento que eu nunca tinha visto, uma cópia de um testamento, datado de apenas 2 meses antes da morte da mamãe. Ao ler, encontrei algo que fez meu coração parar. A casa, o nosso lar de família do qual eu tinha sido lentamente afastado, tinha sido deixada inteiramente para mim. Não para o papai, não para papai e alguma futura esposa, mas especificamente e exclusivamente para mim, Eric Thompson. De acordo com o testamento, a casa foi colocada num fundo, com papai como administrador, com o entendimento de que ele poderia viver lá enquanto quisesse, mas que a propriedade legal seria transferida para mim quando eu completasse 25 anos. Como eu já tinha completado 25 no ano anterior, a casa deveria ser legalmente minha há meses. O testamento também mencionava fundos de educação, um plano 529 com cerca de $75.000 que era especificamente designado para as minhas despesas universitárias. Havia outros investimentos e contas também, todos deveriam ser mantidos em confiança para mim. Eu não tinha recebido nada disso, na verdade eu nem fazia ideia de que existiam. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os documentos. Mamãe não tinha apenas planejado deixar-me a casa algum dia, ela tinha estruturado tudo para que eu estivesse financeiramente seguro para o resto da vida. Só os investimentos, se tivessem crescido durante mais de uma década, deveriam valer centenas de milhares de dólares. Imediatamente marquei uma consulta com uma advogada especializada em heranças, a doutora Jennifer Walsh, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e uma inteligência afiada que me fez entender por que mamãe teria trabalhado com alguém como ela. A sua situação é infelizmente mais comum do que você imagina, explicou a advogada Walsh depois de revisar os documentos da mamãe. Quando um dos pais se casa de novo, às vezes o novo cônjuge os convence a fazer mudanças no planejamento patrimonial que não estão no melhor interesse dos filhos. Ela me explicou o que deveria ter acontecido em comparação com o que aparentemente aconteceu. Segundo o testamento da mamãe, papai deveria manter a casa e as contas de investimento em fundo para mim, mas não deveria ter acesso para gastar o dinheiro ou fazer mudanças na estrutura de propriedade. Pelo que você está me dizendo sobre as despesas da faculdade e a situação atual de moradia, parece que a sua madrasta pode ter convencido seu pai a reestruturar ou liquidar ativos que legalmente pertenciam a você. A advogada Walsh explicou que precisaríamos investigar para descobrir exatamente o que tinha acontecido com o patrimônio da mamãe, mas que se os ativos tivessem sido mal utilizados eu poderia ter base para um processo. A investigação levou cerca de 6 semanas e custou-me $3.000 que eu mal podia pagar. O que descobrimos foi revoltante. Pouco depois de papai se casar com Diane, ela o convenceu de que a estrutura patrimonial era muito complicada e que eles deveriam simplificar tudo. Papai, que nunca tinha entendido os arranjos legais e financeiros que mamãe tinha feito, concordou em dissolver o fundo e transferir tudo para contas conjuntas com Diane. A casa foi colocada em nome de papai e de Diane. O fundo educacional de $75.000 foi liquidado e usado em despesas da família, principalmente o carro de Tyler, a festa de 16 anos de Madison, que aparentemente custou $8.000, e reformas da casa que basicamente envolveram atualizar o banheiro de Diane e a cozinha. As outras contas de investimento, que já deveriam valer cerca de $200.000, tinham sido sacadas para financiar os empreendimentos imobiliários de Diane. Ela comprou e vendeu algumas propriedades, mas em vez de os lucros voltarem para o meu fundo, foram reinvestidos em mais imóveis registrados inteiramente no nome dela. Resumindo, a minha herança, que deveria ter me garantido segurança financeira para a vida inteira, tinha sido sistematicamente roubada e usada para sustentar o estilo de vida da minha família postiça. Munido da documentação da advogada Walsh, decidi confrontar papai diretamente antes de tomar qualquer medida legal. Eu ainda o amava e uma parte de mim tinha esperança de que tudo isso fosse apenas um mal-entendido que poderíamos resolver como família. Pedi ao papai para me encontrar para almoçar, só nós dois. Fomos a uma lanchonete onde costumávamos ir aos sábados de manhã quando eu era criança, naquela época em que éramos só ele e eu tentando levar a vida depois que a mamãe morreu. Pai, eu disse, deslizando os documentos legais pela mesa, precisamos falar sobre o testamento da mamãe. A cor sumiu do rosto dele quando olhou os papéis.
Continuava a balançar a cabeça, murmurando coisas como eu não entendo, e Diane disse que tudo isso estava correto. Pai, você sabia que a mamãe deixou a casa para mim, que todos os investimentos dela deveriam ter sido mantidos em fundo para o meu futuro? Ele ficou em silêncio por muito tempo, apenas olhando para os documentos. Finalmente levantou os olhos para mim, com lágrimas nos olhos. Filho, eu não fazia ideia. Diane me disse que o testamento da sua mãe era simples, que tudo passava para mim como marido e que nós íamos resolver como cuidar de você com o tempo. Ela disse que o advogado tinha confirmado tudo isso. Você alguma vez falou diretamente com o advogado da mamãe? Não, Diane cuidou de tudo. Ela disse que seria mais fácil já que entende melhor os documentos legais do que eu. Estava ficando claro que papai não tinha roubado de mim intencionalmente, ele tinha sido manipulado por Diane tanto quanto eu. Mas o resultado final era o mesmo, a minha herança tinha desaparecido, e eu estava sentado numa lanchonete diante do meu pai, os dois percebendo que a mulher com quem ele se casou tinha defraudado sistematicamente o filho da esposa falecida. O que fazemos agora? Papai perguntou, parecendo mais velho do que eu jamais o tinha visto. Eu não sei, pai. A minha advogada diz que tem um caso forte para recuperar o que é meu, mas isso pode significar processar você e Diane. Eu não quero destruir a nossa família, mas também não posso simplesmente deixar isso passar. Ficamos em silêncio durante um tempo, os dois processando a magnitude do que descobrimos. Deixe-me falar com a Diane, disse finalmente papai, talvez possamos resolver alguma coisa sem envolver advogados. Papai marcou uma reunião de família para o fim de semana seguinte. Eu deveria ir jantar em casa. E então todos nós nos sentaríamos e discutiríamos a situação como adultos. Eu devia ter sabido que seria um desastre. Diane claramente tinha passado a semana inteira a preparar-se para esta conversa. Ela trouxe a própria pilha de documentos e tinha ensaiado Tyler e Madison sobre os papéis deles na discussão. Eric, disse ela, com a voz carregada de falsa preocupação, o seu pai contou-me sobre as suas preocupações em relação ao planejamento patrimonial da sua mãe. Acho que houve um mal-entendido. Em seguida, explicou que sim, tinham havido algumas mudanças no plano patrimonial original, mas que tudo tinha sido feito legalmente no melhor interesse da família. Quando seu pai e eu nos casamos, consultamos um advogado sobre a melhor maneira de gerir as finanças da família. A estrutura do fundo que a sua mãe tinha criado era muito complexa e cara de manter. Fomos aconselhados de que seria mais eficiente simplificar tudo. Mais eficiente para quem? Perguntei. Porque parece que o principal resultado foi que o meu fundo universitário foi gasto no carro do Tyler e na festa da Madison. Foi quando o Tyler se intrometeu. Cara, tu foste para a faculdade, tens um diploma e um emprego, por que estás a reclamar de um carro que eu ganhei quando tinha 16 anos? Madison também entrou na conversa. Eric, estás a ser muito egoísta. Esta também é a nossa casa de família agora, não pode simplesmente chegar aqui exigindo que tudo seja sobre ti. Papai tentou mediar, mas Diane também estava preparada para isso. Elliot, querido, sei que queres apoiar o Eric, mas tens de considerar o Tyler e a Madison também. Eles vivem nesta casa há quase 10 anos. Esta é a casa deles. Não podemos simplesmente arrancar-lhes a vida inteira só porque o Eric está a ter algum tipo de crise financeira. A conversa descambou a partir daí. Diane continuava a reformular a discussão de forma que eu fosse o egoísta, o que estava a tentar tirar a casa da família de duas crianças que tinham crescido ali. Ela fazia parecer que eu era algum tipo de predador que aparecia para destruir uma família recomposta por ganância. Papai, preso no meio, tentava encontrar compromissos que não satisfaziam ninguém. Talvez eu pudesse voltar para o porão, talvez eles pudessem pagar-me renda, talvez pudéssemos vender a casa e dividir os lucros. Dividir os lucros? Ri amargamente. Esta casa pertence-me legalmente, a mamãe deixou especificamente para mim. Eu não estou à procura de compromisso aqui, estou à procura do que é meu. Foi então que Diane deixou cair a máscara por completo. Sabes de uma coisa, Eric? A tua mãe está morta há mais de 10 anos. O resto de nós ainda está aqui, ainda vive, ainda constrói uma família juntos. Não podes esconder-te para sempre atrás dos desejos de uma mulher morta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai parecia ter levado um tapa. Até Tyler e Madison ficaram chocados com a dureza daquelas palavras. Levantei-me para sair, mas antes de atravessar a porta voltei-me para a sala. Tens razão, Diane, a mamãe está morta, mas o testamento dela não. E ao contrário da mamãe, tu vais descobrir o que acontece quando roubas da pessoa errada.
Depois da reunião de família fracassada, parei de tentar resolver as coisas de forma amigável. Autorizei a advogada Walsh a iniciar os procedimentos legais para recuperar a minha herança. Os papéis foram apresentados e Diane e papai foram notificados de que estavam a ser processados por apropriação de bens e violação de dever fiduciário. Papai ligou-me a chorar, implorando para eu reconsiderar, mas eu estava decidido. Diane tinha deixado claro que não tinha qualquer intenção de devolver o que roubara e tinha envenenado Tyler e Madison contra mim completamente. O processo judicial iria demorar meses, talvez anos, mas a advogada Walsh identificou um possível atalho. Se conseguíssemos provar que a casa ainda era tecnicamente minha segundo testamento original e que a transferência da propriedade para papai e Diane tinha sido fraudulenta, poderíamos conseguir a posse imediata. Descobrimos que, quando papai e Diane transferiram a escritura da casa, cometeram um erro crucial, nunca dissolveram formalmente o fundo da mamãe no Tribunal de Sucessões, simplesmente movimentaram os bens sem autoridade legal adequada. Isso significava que o fundo ainda era tecnicamente válido e, como beneficiário, eu era o proprietário legal da casa. A advogada Walsh entrou com um pedido de emergência em tribunal para estabelecer a minha propriedade e conseguimos uma audiência marcada para segunda-feira após o dia de ação de graças. Mas eu não esperei pela ordem judicial. Eu tinha outros planos para o dia de ação de graças. Estava a pensar na psicologia da Diane durante todo esse processo. Ela era uma narcisista que precisava ser o centro das atenções, a rainha do seu domínio. Passou anos a empurrar-me para fora daquilo que era legalmente a minha casa e ficou confortável pensando que tinha vencido. Decidi que era hora de lhe lembrar que o jogo não tinha acabado. Apareci no jantar de ação de graças sem ser convidado. Papai tinha me ligado para dizer que eu não era bem-vindo. Aparentemente Diane tinha deixado claro que não toleraria minha presença enquanto o processo estivesse em andamento. Mas eu não precisava de convite para visitar a minha própria casa. Entrei pela porta da frente com a minha chave, aquela que nunca devolvi porque, legalmente, eu morava lá. A família inteira estava reunida na sala de jantar, papai, Diane, Tyler, Madison, além dos pais de Diane e a família da irmã dela, cerca de 12 pessoas ao todo, todos a desfrutar do banquete de ação de graças na minha casa. A conversa morreu no instante em que entrei na sala. Eric, começou papai, claramente atrapalhado, o que estás a fazer aqui? Achei que tínhamos combinado. Nós não combinamos nada, pai. Decidi passar o dia de ação de graças na minha casa com a minha família. Arrastei uma cadeira e sentei-me à cabeceira da mesa, o lugar antigo da mamãe, aquele que Diane tinha reivindicado anos atrás. A tensão na sala era incrível. Diane olhava para mim com ódio puro, mas também tentava claramente manter as aparências diante da família dela. Eric, disse ela entre dentes cerrados, isto realmente não é apropriado, estamos a ter um jantar de família. Eu sou família, respondi agradavelmente, esta é a minha casa e hoje é dia de ação de graças, parece-me o momento perfeito para a família. Durante cerca de 10 minutos todos tentaram fingir que estava tudo normal. Os pais de Diane fizeram-me perguntas educadas sobre o meu trabalho, o primo de Madison falou sobre candidaturas à faculdade, Tyler limitava-se a olhar para mim com raiva enquanto espetava o peru com violência desnecessária. Mas eu via Diane a ficar cada vez mais agitada, lançando olhares a papai, claramente esperando que ele me expulsasse. Só que papai parecia paralisado, preso entre a lealdade à nova família e a crescente realização de que tinha sido cúmplice em fraudar o próprio filho. Finalmente, Diane não aguentou mais. Elliot, disse ela com a voz afiada como vidro, acho que está na hora de o Eric ir embora. Isto deveria ser um jantar de família pacífico, e a presença dele está a deixar todos desconfortáveis. Papai começou a responder, mas ergui a mão. Na verdade, Diane, já que mencionaste que isto é um jantar de família na minha casa, talvez devêssemos falar sobre família, especificamente sobre o que vai acontecer com esta família daqui para frente. Tirei do meu casaco uma pasta com documentos legais. Vejam, tenho tido conversas muito interessantes com advogados ultimamente, sobre o testamento da mamãe, sobre o fundo que ela criou, sobre o que aconteceu à minha herança. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto de Diane estava branco como um lençol. Acontece que, quando a mamãe morreu, ela fez disposições muito específicas para o meu futuro, deixou-me esta casa, mais cerca de $275 mil em investimentos e fundos de educação, fundos que parecem ter desaparecido ao longo dos últimos 10 anos. O pai de Diane interveio, agora espere um minuto, jovem, não pode simplesmente entrar aqui fazendo acusações. Não estou a fazer acusações, interrompi, estou a expor factos que foram verificados por contabilistas forenses e advogados de herança. Deslizei cópias dos documentos legais pela mesa.
Várias pessoas pegaram neles, incluindo o papai, que eu percebi estar a tremer. A coisa interessante sobre roubo, continuei num tom conversacional, é que ele não desaparece só porque o tempo passa. Quando alguém rouba $250 milhão de um fundo fiduciário, há consequências legais. Foi então que Diane finalmente explodiu. Seu ingrato, gritou ela levantando-se da cadeira, tens ideia do que o teu pai e eu sacrificamos por ti? Nós demos-te uma casa, alimentamos-te, aturamos o teu mau humor e a tua atitude durante anos. Vocês deram-me uma casa? Rime. Diane, vocês não me deram nada, esta casa já era minha, a mamãe deixou-a para mim, não para o papai e certamente não para ti. A tua mãe está morta, berrou Diane, ela já não tem voz nesta família. A sala entrou em erupção. Os familiares de Diane gritavam perguntas e exigiam explicações, Tyler gritava para eu sair, Madison chorava, papai tentava acalmar todos enquanto lia os documentos legais com uma expressão de horror crescente. Mas eu ainda não tinha terminado. Sabes uma coisa, Diane? Tens toda a razão, a mamãe já não tem voz, mas eu tenho, e aqui está o que tenho a dizer, a partir de segunda-feira de manhã serei reconhecido pelo tribunal como o proprietário legal desta casa. Papai e Diane foram notificados com ordens de despejo, eles têm 30 dias para desocupar o imóvel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Diane fez algo que cristalizou tudo que eu aprendi sobre o caráter dela ao longo da última década. Virou-se para papai com lágrimas a escorrer e disse, se me amasses, colocarias a escritura em meu nome e expulsarias o Eric. Papai apenas a encarou, depois, incrivelmente, assentiu. Talvez essa seja a melhor solução, disse baixinho. Eric, és jovem, podes recomeçar. Diane e as crianças construíram toda a vida delas nesta casa. Foi nesse momento que percebi que papai não estava apenas cúmplice no roubo, ele estava a escolher Diane em vez de mim, de forma ativa e consciente. Sabes uma coisa, pai? Tens toda a razão, a escritura deve estar em nome de alguém, mas aqui está o detalhe, já está no meu. Tirei mais um documento, a ordem judicial que a advogada Walsh tinha conseguido acelerar naquela manhã, reconhecendo oficialmente a minha propriedade da casa. Esta casa é legalmente minha desde que fiz 25 anos, tudo o resto foi apenas eu a ser generoso, mas acabei de ser generoso. Olhei à volta da mesa para rostos que variavam de chocados a furiosos a confusos. Diane, Tyler, Madison, vocês têm até 31 de dezembro para encontrar outro lugar para viver. Papai, podes ficar se quiseres, mas apenas se a Diane sair. E todos vocês precisam entender algo com muita clareza, esta é a minha casa agora, as minhas regras, as minhas decisões, a minha família. O resto do jantar de ação de graças foi um pesadelo. Obviamente, Diane passou o resto da noite alternando entre gritar comigo e chorar para a família sobre como eu era uma pessoa horrível. Tyler ameaçou bater-me até que o avô lhe disse para se sentar e calar a boca. Madison trancou-se no quarto e recusou-se a sair. Papai tentou várias vezes convencer-me a encontrar uma solução, mas eu já tinha ultrapassado esse ponto. Ele tinha tido várias oportunidades de fazer o que era certo e, em todas elas, escolheu o conforto de Diane em vez dos direitos legais do filho. Fiquei na casa naquela noite, na minha casa, no que tinha sido o quarto dos meus pais antes de Diane redecorá-lo. Sentia-se estranho, mas também estranhamente certo, estar de volta ao espaço onde eu tinha crescido. Na manhã seguinte, Diane tinha ido embora, fez as malas e foi para a casa da irmã, levando Madison com ela. Tyler ficou hospedado na casa de um amigo. Papai estava sentado à mesa da cozinha, parecendo ter envelhecido 10 anos de uma noite para outra. Não entendo como as coisas chegaram a este ponto, disse ele quando desci para tomar café. Chegaram a este ponto porque deixaste alguém convencer-te a roubar do teu próprio filho, respondi. A mamãe confiou em ti para proteger o que tinha deixado para mim, e, em vez disso, entregaste tudo a uma mulher que desde o primeiro dia nos viu como alvos. Diane não é assim, disse papai, mas a voz dele não tinha convicção. Pai, olha para os documentos, olha para o que realmente aconteceu com o dinheiro da mamãe. Diane sabia exatamente o que estava a fazer. Nas semanas seguintes, a verdade foi aparecendo em pedaços. Diane tinha investigado papai extensivamente antes do primeiro encontro. Ela sabia da casa, do seguro de vida da mamãe, do fato de papai ser financeiramente ingênuo e emocionalmente vulnerável. A carreira dela no setor imobiliário estava em dificuldades quando conheceu papai, enfrentava falência e até uma possível execução da própria casa. Casar-se com ele não tinha sido apenas por companhia, foi uma decisão financeira calculada. Os negócios de compra e revenda de imóveis que ela financiou com a minha herança eram negócios pessoais, com lucros indo para contas controladas apenas por ela.
Basicamente, usou o meu fundo fiduciário como capital de investimento privado. O processo judicial foi bastante direto assim que toda a documentação foi reunida. O testamento da mamãe era claro e legalmente válido. O fundo nunca tinha sido formalmente dissolvido. Papai cedeu a autoridade de administrador quando transferiu os ativos para Diane. Ela tentou lutar no início, alegando que tinha agido de boa fé e que as melhorias feitas na casa deviam contar como parte da sua participação, mas a advogada Walsh estava preparada para esses argumentos. Exigimos uma prestação de contas completa de todos os ativos retirados do meu fundo. Quando os peritos contabilistas terminaram o trabalho, o total chegou a cerca de $320 mil, a minha herança original mais 10 anos de crescimento. Diane não tinha $320 mil para devolver, claro. A maior parte tinha sido gasta ou reinvestida em ativos agora desvalorizados, mas ela tinha patrimônio nos investimentos imobiliários, no carro e em vários outros bens que podiam ser liquidados. O tribunal ordenou que entregasse tudo o que tinha sido comprado com o dinheiro do meu fundo, além de indenizações adicionais pelo que a advogada Walsh chamou de apropriação com intenção de fraude. No fim, recuperei cerca de $180 mil em dinheiro e ativos, além da propriedade total da casa. Não foi tudo que a mamãe tinha deixado, mas foi suficiente para me dar a segurança financeira que ela pretendia. Papai e eu tentamos reconstruir o relacionamento, mas nunca foi o mesmo. Ele saiu da casa voluntariamente em janeiro, não porque eu o tivesse expulsado, mas porque disse que não suportava viver com o lembrete constante de como tinha falhado com a memória da mamãe e comigo. Alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade e tentou convencer Diane a fazer terapia de casal com ele. Ela recusou, preferindo pedir o divórcio e alegando que ele a tinha enganado sobre a situação financeira da família. Tyler e Madison cortaram completamente o contato comigo. Na cabeça deles, eu era o vilão que destruiu a família e tirou a casa deles. Diane fez questão de que eles vissem a situação dessa forma, pintando-se como vítima da minha ganância em vez de reconhecer qualquer erro. Alguns familiares de papai também ficaram do lado de Diane, especialmente a irmã dele, que achava que eu tinha sido desnecessariamente duro com a minha família adotiva. Eles são apenas crianças, dizia, precisavas mesmo de lhes tirar a casa? Mas a família da mamãe, os irmãos e os pais dela, ficaram firmemente do meu lado. Nunca tinham gostado de Diane e ficaram furiosos quando souberam o que aconteceu com o patrimônio cuidadosamente planejado da mamãe. Cerca de 6 meses depois de tudo se resolver legalmente, recebi um telefonema inesperado. Era a Diane, a chorar. Eric, disse ela, sei que me odeias, mas preciso da tua ajuda. Tyler foi aceito na faculdade, mas não podemos pagar as mensalidades, e Madison está a ter muitas dificuldades com tudo isto, está a fazer terapia, mas as sessões são caras. Deixei-a falar por um tempo. Ela explicou que o divórcio de papai a tinha deixado numa situação financeira precária, o negócio imobiliário continuava em dificuldades, estava atrasada no pagamento do aluguel do apartamento onde vivia com os filhos e os sonhos universitários de Tyler estavam a desmoronar. Sei que cometi erros, continuou, sei que lidei mal com as coisas, mas Tyler e Madison não fizeram nada de errado, são apenas crianças que ficaram presas no meio de problemas de adultos. Foi um discurso convincente e percebi que ela tinha ensaiado. Mas eu já tinha aprendido a não confiar nas lágrimas de Diane nem nos seus apelos à minha compaixão. Diane, disse eu, tu não cometeste erros, tu roubaste sistematicamente $250 mil de um fundo fiduciário destinado a garantir o meu futuro. Gastaste o dinheiro que era meu em carros, festas e investimentos imobiliários, convenceste o meu pai a trair os desejos da esposa morta. Mas os filhos, eles têm uma mãe que precisa assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Tyler pode conseguir empréstimos estudantis, como eu consegui. Madison pode ir para uma escola pública e receber terapia através do programa de saúde mental do condado. Eles têm opções. Por favor, implorou, eu faço qualquer coisa, assino papéis dizendo que estava errada, peço desculpa publicamente, só por favor ajuda os meus filhos. E foi aí que percebi algo importante, Diane ainda tentava manipular-me. Mesmo no desespero, mesmo depois de perder tudo, ainda procurava ângulos e formas de tornar os problemas dela na minha responsabilidade. Queres ajudar os teus filhos, Diane? Aqui vai o meu conselho. Arranja um emprego a tempo inteiro, para de procurar atalhos e começa a agir como a mãe que devias ter sido desde o início. Desliguei o telefone e nunca mais ouvi falar dela.